E aí, o que que a gente vai falar hoje? Cara, o que que nós vamos falar hoje? Eu não sei, Murilo. Puta, Hackathon, Santa Rita do Sapucaí 2024, inovação, oficina, prazer apoiando a unidade aqui pra gente, pra poder trocar uma ideia, bater um papo. Tecnologia, inovação, empreendedorismo. É verdade. Vamos falar de Hackathon. É isso aí. Murilo, obrigado, inclusive, pela participação. E aí, a gente entendendo um pouquinho, conhecendo também aqui outras empresas que estão por aqui, várias startups. Estou apresentando muita coisa bacana de inovação e empreendedorismo, mas acho que hoje um dos maiores desafios, se a gente for conversar com todas elas, é a compreensão com o consumidor, né? O que que você tem a dizer um pouquinho para a gente disso? Você que tem uma bagagem, uma experiência gigantesca no mundo corporativo, também empreende. O que que você viu hoje em dia que dá para aplicar? E além disso, o que que da tecnologia dá para ajudar nessa aplicação? Nossa, pergunta simples, né. Vamos lá, primeiro o consumidor, ele tende cada vez mais a ficar, impaciente com a tecnologia. Não com a tecnologia, mas por conta da tecnologia, ele tende a ficar impaciente com as empresas. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, que isso é importante de entender. O que que eu quero dizer com isso? À medida que o tempo vai passando, a gente vai cada vez mais querendo que todas as empresas tenham a mesma agilidade na solução. Inclusive falar disso aqui na minha participação, que é como é que a tecnologia tem causado ou tem criado um consumidor que quer tudo para ontem, quer tudo para, assim, eu quero comprar e eu quero amanhã que esteja na minha casa, eu quero comprar, eu quero reclamar e eu quero que resolva de imediato. Que é uma coisa que, se a gente comparar com 15 anos atrás, 20 anos atrás, não era assim. O consumidor tinha uma paciência, porque não existia nenhuma opção que fosse tão rápida quanto. Exemplo é besta. Você compra hoje em supermercado, se você levantar e for no supermercado, você vai gastar aí um dia, 2 horas no dia. Se você pedir pelo iFood ou pelo Rappi, você vai receber daqui a 15 minutos. Ô Murilo, deixa eu aproveitar e perguntar uma outra coisa. Isso é culpa de quem? Quem é o culpado por ter feito essa tecnologia tão rápida, tão acessível, tão fácil na mão do usuário, para ele conseguir ter um Rap Turbo que o produto chega a 5 minutos? Quem é o culpado é o consumidor. Sempre o consumidor. Porque, assim, eu vou olhar para o consumidor e perguntar para ele: "O que está faltando para você ficar mais feliz?". Ele vira e fala que eu quero sempre na hora. Vamos lá, isso é bom, porque, assim, qual que é o maior problema do delivery? O delivery, ele adia o prazer. O que que eu quero dizer com isso? Você levanta, vai comprar, vamos pegar que você vai comprar uma Coca-Cola. Você entra no supermercado, você compra a Coca-Cola e sai com ela na mão. Então, o seu prazer de beber não está ali, mas você já é dono da Coca-Cola, você está resolvido. Aí você compra a mesma Coca-Cola, recebe 24 horas depois. Pronto. A sua ansiedade e a sua expectativa é: vai chegar ou não vai chegar? Vou poder beber ou não vou poder beber? Mesmo que você compre para deixar na geladeira, é sua. A outra ainda vai chegar. Então, o que está acontecendo? O delivery, para poder ganhar do mercado físico, só um jeito, é diminuir esse gap. Então, quanto mais você vai diminuindo, menor o gap fica, menor o gap ficando, você ganha espaço versus o comércio físico. Então, de vez de você descer, atravessar a rua, ir no supermercado, comprar a Coca-Cola, trazer para casa e subir, você vai gastar 40 minutos, você pede no Turbo, chega em 15. Aí você falou: "Opa, prefiro no rap". Então, assim, nós fomos, porque a tecnologia está permitindo isso, a logística está permitindo isso, a concorrência está me obrigando a fazer isso, e eu estou treinando o consumidor a cada vez querer mais rápido. Daqui a pouco eu vou querer o seguinte, e vai acontecer, antes mesmo de eu beber a Coca-Cola, ela está lá. Não é: "Olha, vou programar de receber", que já existe assinatura, eu posso receber. Não, é o seguinte, toda a parte de inteligência, artificial generativa, eu vou começar a descobrir que é o seguinte: o Danilo bebe Coca-Cola toda terça-feira às 5 horas da tarde. Mas isso não é uma invasão na vida do consumidor? Não é como se fosse o Big Brother do consumo? Se você não ficar satisfeito. Se você ficar satisfeito, você fala: "Opa, que legal". Você recebe lá a mensagem: "Olha, você tem que pagar hoje não sei o quê", você não fala: "Olha, chegou uma mensagem aqui que eu tenho que pagar". Você deixou de pagar a multa, porque o sistema te lembrou, você fala: "Puxa, por isso que eu guardo esse banco".
ele não deixa eu pagar multa. Na hora que você, ao contrário, passa a querer ansiosamente isso, você fala: "Ainda bem que eu tenho isso para mim. Olha que essa empresa, me entende melhor do que a outra empresa". Então, assim, a invasão depende do consumidor e depende do que você está falando com ele. E como é que as empresas de hoje, até mesmo os pequenos, médios empreendedores, conseguem garantir essa satisfação? O que elas têm que fazer? O que está faltando? O que elas começaram a fazer, pararam por um tempo, precisam voltar a fazer de novo, para garantirem essa satisfação, essa experiência do consumidor, para que ele recompre de novo, para que no futuro ela seja uma empresa que ainda seja idônea, séria, esteja no mercado, não quebre. Hoje a gente tem um dado estatístico muito pesado aqui no Brasil, né? Em menos de 4 anos, pelo menos 80% das empresas que abrem vão quebrar. Como é que eu consigo manter isso? Cara, não tem mágica. Você tem que entender o consumidor. Você tem que o tempo todo estar de olho no consumidor. Você tem que estar o tempo todo lembrando que você está no mercado por causa do consumidor e para o consumidor. Quando você começa a esquecer isso, você começa, mesmo sem perceber, a se distanciar do consumidor. E aí esse é o começo do fim, se você principalmente tiver um concorrente que entenda melhor o que o consumidor espera. Maravilha, Murilo. E você está voltando aqui para o Hackathon pela segunda vez como convidado e palestrante agora, né? Não, na verdade essa é a terceira vez. Já dá para pedir música no Fantástico. Já vamos pedir hoje, né, isso é fantástico, nem sei qual, mas tudo bem. A primeira vez eu fiz um bate-volta. Cheguei aqui e falei: "Nossa, parece interessante". No ano passado eu vim, fiquei os 4 dias. E realmente, assim, é um banho de cultura isso aqui. Esse ano eu voltei de novo como palestrante, fazendo as entrevistas não, conhecendo as coisas, até fazendo aqui o que a gente está fazendo, já fiz 3 ou 4 entrevistas aqui, mas assim, cada vez mais envolvido com o hackathon, porque se tem uma coisa que é interessante nisso aqui, é a capacidade da gente descobrir coisas que a gente não conhece. Vim para cá e a única coisa que eu não olho é publicidade. Se tiver alguém falando de publicidade, eu passo longe. Sai fora. Outros assuntos, e aí já assisti até coisa de física quântica aqui, aí é legal, porque a cabeça ela abre, e eu acho que um evento como esse, 800 palestras, é isso que tem que fazer. A gente tem que vir, selecionar aquela que realmente faz sentido, para abrir ou para mostrar para a gente uma novidade, uma coisa nova, um jeito diferente de pensar que a gente nunca viu. E que principalmente você pode implementar no seu negócio também se tiver essa necessidade. Esse é o Social. principal ponto. Tanto que eu vou falar de novo consumidor aqui esse ano, e eu já resolvi que no ano que vem eu vou falar do novo consumidor de daqui a 30 anos. Porque aí, quem está montando empresa agora vai falar: "Olha, eu quero vender para aquele cara lá na frente, e não para esse aqui". Hoje eu vou falar pro de hoje. Ano que vem eu vou falar pro daqui a 30 anos. Que maravilha. O que a gente tem também de dica? Tem alguma inovação do lado, inclusive, aí de novas tecnologias? Melhor inovação, super tecnológica, é você que está no topo da empresa comprar o seu produto, comprar o seu serviço. Então você recomenda todo mundo que trabalha numa gestão, Obrigatoriamente. Porque, assim, o maior problema é que, quando a gente passa pela porta da empresa, a gente deixa de ser consumidor e passa a ser executivo. Sim. E como executivo, a gente tende a tomar decisão favorável para a empresa e esquece que a gente faz tudo para o consumidor, aquele que for do lado de fora da porta. Então, eu sei que tem perfis de empresa, perfis de serviço que é difícil a gente testar, porque lá que você chega, imagina, você vai testar num posto de gasolina. Se o cara te reconhece, você fala: "Opa, vou atender bem". Pronto, já não serviu. Então, aí a gente usa os amigos ou até contratar gente para poder fazer o cliente oculto e entender quais são os problemas. A pior coisa que tem é você achar que você resolveu, porque você resolveu os processos, vamos falar assim, tá tudo resolvido ali para diante, é simplesmente se tocar desse jeito vai tudo dar certo, o que não é verdade. Aí, teoricamente, de tudo que pode ser feito, a melhor ainda continua sendo: compra o seu próprio produto e experimenta seu próprio serviço. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é que as técnicas de antigamente, cliente oculto, fazer pesquisa, tudo isso se mantém. A tecnologia, na verdade, ela está ajudando os processos e até mesmo otimizando o tempo desses gestores que já fazem tudo isso para conseguir ter mais produtividade na análise desses resultados e solução de problemas.
Mas então você recomenda para alta gestão, para direção, para os cargos de executivo, para conseguir olhar para tudo isso e resolver siga o manual de antigamente, é Kotler na veia quase. Cara, vamos lá. A gente não vende para computador. A gente não vende para processo. A gente não vende para desenho. A gente vende para pessoas. E as pessoas, elas têm, conceitualmente, as mesmas expectativas. Toda tecnologia está causando no consumidor um perfil de consumidor mais inquieto, mais impaciente. Ou seja, a gente sabe que algumas empresas conseguem fazer, por que que essa empresa também não faz? Vou dar um exemplo simples. Você tira um cartão de crédito hoje e você espera mediamente 3 dias, 4 dias para o cartão estar na sua casa. Certo. É pouco tempo, antigamente era 10 dias, 15 dias, 4 dias parece bom. Só que tem que você compra uma televisão na Amazon e ela no outro dia está na sua casa. Então, consumidor que não tem obrigação de entender por que demora 4 dias o seu cartão, o que ele pensa? Nossa senhora, televisão é pesada, é difícil de carregar, e eu pedi, chegou. Agora, cartão de crédito que é um plástico, que é fácil de fazer e entregar, demora 4 dias, tem alguma coisa de errado com essa empresa. Por quê? Por mais que você explique, a experiência do consumidor é o seguinte: tem gente que consegue, se alguém consegue, esse cara deveria conseguir. Então, assim, tecnologia ela tem que ajudar você a entender o consumidor e fazer o que o consumidor quer que seja feito. E não adianta a gente se comparar com o concorrente, banco com banco, porque a nossa experiência como consumidor é integral. Eu sou inteiro. Então, eu vou no restaurante, aquilo, depois eu entro numa lanchonete, depois eu entro num restaurante chique, é comida. Não é que eu falo assim, aqui eu posso ser atendido melhor, aqui eu posso ser atendido pior. Eu quero um bom atendimento em todos os lugares, considerando as características, mas eu quero um bom atendimento. E quando eu não sou atendido, eu falo, nossa, naquele outro lugar lá, mesmo sendo mais barato, eu fui melhor atendido, eu mudo. Então, assim, esse é o maior problema. A gente não trabalha para tecnologia, a tecnologia é que trabalha para a gente. Isso diz muito sobre o meu conflito pessoal entre B2B e B2C, né? Para mim, nunca teve business to business e business to consumer, porque no final das contas você está falando com pessoas, são seres humanos. O pessoal já falava antigamente que é weight to weight, é human to human, né? Então hoje, cara, acho que as empresas precisam mudar um pouquinho essa concepção, essa ideia. Obviamente, eu preciso colocar esses mercados em caixinhas. Tem o mercado do B2B, tem o mercado do B2C, mas as relações entre esses mercados, as relações não só interpessoais entre as pessoas que estão envolvidas nesse mercado, mas até mesmo intrapessoais, os mesmos times que vão operar nessas caixinhas precisam ser relações humanas, né? Como é que a gente consegue garantir mais essa relação humano-consumidor, além do CRM? Pois é, né, a primeira coisa, e eu tô, até respondo no final, mas eu tô lá atrás. A DSP, a sua produtora, não trabalha para a Sequoia, a minha consultoria. Eu, Danilo, que trabalha para o Murilo. Ou seja, o Danilo, que é dono da DSP, tem uma relação comercial com o Murilo, que é dono da Sequoia. Então a Sequoia tem os objetivos dela como empresa, a DSP tem como objetivos os dela, e a relação é pessoal. Não existe uma relação empresa com empresa. Existe a relação das pessoas de uma empresa com as pessoas de outra empresa, com as várias políticas de cada uma das empresas, mas teoricamente é sempre gente com a gente. Existe alguma coisa mais do que CRM? Existe. O CRM é, de novo, uma tecnologia, um processo para te ajudar na relação. Existe a boa vontade de entender o que o outro está falando. E a gente que mexe com comunicação, a gente vê muito disso. A gente recebe o briefing, que o briefing é um pedido de compra, que vem cheio de, eh, vou chamar de preconceitos, apesar de não ser como preconceitos, mas pré-ideias, ou seja, ideias pré-concebidas do cliente que interpreta sob o ponto de vista dele. E a gente pega e a gente tem que entender o que o consumidor final pensa para poder falar com ele, olha, legal que você falou, mas vamos por aqui que vai dar mais resultado. Então sempre CRM é fantástico, tudo é fantástico, processo, entregar na hora, mas a relação humana é a coisa mais importante também no business to business. Legal, muito bacana, Murilo. De novo, isso me faz reforçar que
Se você pega alguns processos hoje em dia, principalmente, vamos levar mais para o nosso âmbito aqui de comunicação, agência de publicidade ou agências de marketing digital. Hoje em dia elas pulam muitas etapas que eram tradicionais no passado, de quando você começou no mercado, por exemplo, você tinha muita pesquisa de mercado, pesquisa de mídia e tudo mais, por preconceituar que já entendem o consumidor e partir direto para a execução. Então o que você está falando para a gente é, todo mundo tem que dar 2 passos para trás. Vamos voltar e falar: "Galera, tem que fazer do jeito que já fazia anteriormente". Hoje, com a ajuda da tecnologia para poder otimizar o processo, mas não podemos pular etapa, porque no final das contas isso ajuda a construir todo o sucesso que a gente vai ter lá na ponta, com o cliente, com o usuário, para que ele recompre de novo e a gente garanta sempre esse ciclo, né. Se eu pular alguma etapa de novo, eu corro o risco, às vezes, de quebrar meu negócio? Corre, mas corre o risco de dar certo também. Porque pode ser que, coincidentemente, os seus concorrentes sejam também outras empresas que pulam os vários, passos. Na média, hoje em dia, a grande diferença, para quando eu comecei a fazer comunicação, está em que hoje, com o programmatic, com o marketing de resultados, toda a coisa de performance, etc tal, eu tenho números com muito mais facilidade do que eu tinha no passado. Então, Muita mais rapidez também. rapidez, puta, nem vou comparar com isso, porque olha só, a gente fazia campanha na Shell e a gente sabia se tinha dado resultado 40 dias depois que tivesse acabado a promoção. A gente sentia um cheiro, mas não sabia o número real. Hoje em dia você faz na mesma hora, você sabe se sim ou se não, e você muda se sim ou se não na hora. Então, assim, a pesquisa ela passou a ser parte do produto de comunicação. Então, toda vez que eu faço uma mídia, eu automaticamente, como eu estou fazendo online, eu já estou pesquisando junto com a própria comunicação. Ou seja, se fundiram. Por isso que hoje em dia, talvez pareça que tem uma etapa a menos, mas não tem. A etapa está lá. Quem faz o processo todo tende a decupar melhor, tende a entender melhor e tende a errar menos. Quem não faz, ou faz de qualquer jeito, ou faz correndo, ou pula etapa, tende a ter resultado se os concorrentes também são ruins. Se o concorrente for bom, cara, esquece. Entendi, bacana, muito legal. É interessante que a gente estava vendo, né, a gente passeou ali pelas startups lá embaixo também e tudo mais, e a gente viu que hoje em dia muitas delas estão focadas muito no software, né. Eu acho que isso é bacana, porque otimiza o processo e te dá mais tempo para pensar. Estratégia e, no final das contas, do usuário também. Agora pensando nesse empreendedor lá da ponta, o cara que está começando agora, ou que tem um negócio pequeno, médio, está começando também às vezes até a pivotar ou engrandecer um pouco, qual dica que você dá para ele para conseguir otimizar processo e não perder a estratégia de radar? Olhar sempre o cliente, para o consumidor. Olhar sempre se aquilo que ele está fazendo está resolvendo de verdade o problema que ele se propôs a resolver no começo. A gente tende, à medida que a empresa vai amadurecendo, crescendo, a olhar mais para os processos, e à medida que ele vai colocando processo, a gente vai piorando a relação com o consumidor. Inovação, e é uma teoria de um russo, inovação não é simplesmente mudar. Inovação é você mudar as coisas em algum lugar, de modo que aquilo que seja do outro lado afetado, não seja afetado negativamente. Então, quando você coloca processo e o processo piora para o consumidor, isso não é uma inovação. A inovação verdadeira é quando você, de um lado, você muda e do outro lado, as coisas continuam tão boas quanto. Aí você inovou de verdade. Então, a dica é: olho no consumidor sempre, para que você não tome as decisões que vão resolver a vida da sua empresa, mas que vão devagarzinho piorar a relação com o consumidor. Bacana. Então é isso. Alguma última palavra aqui? Santa Rita do Sapucaí, ano que vem, 2025, agosto. Você que está assistindo, você que não veio, vem, porque isso aqui é um banho de cultura, isso aqui é um banho de inovação. Vale a pena estar aqui no Hackathon. Com certeza. Muito obrigado, Moreno. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.